Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a essa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos continuar o nosso estudo de probabilidades. Nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da formação de filas sem elementos repetidos. Então, se você já pegou o seu caderno do aluno, volume 3, deixe ele separado aí, nós vamos fazer uma atividade dele. Se você não pegou, não se preocupe, você vai conseguir acompanhar a aula fazendo as suas atividades num caderno de anotações. Então, pegue aí seu caderno, lápis, borracha, caneta, para a gente poder começar. Muito bem, hoje eu tenho também a presença da professora Roberta, que vai me ajudar no chat. Boa tarde, professora Roberta, tudo bem? Boa tarde, professora Inês. Boa tarde, alunos. Boa tarde, professores que acompanham as nossas aulas. Sejam todos bem-vindos. Então, separem aí os cadernos para anotação, que a matéria de hoje é super legal. Vamos fazer várias contas muito legais. E aí, professora Inês, vamos começar? Ah, e não esqueçam, mandem as respostas no chat, hein? Eu quero ver a participação de vocês. Vamos lá? Vamos. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos começar a entender um pouco sobre fila. Aí você pode falar assim para mim, professora, fila é fácil, é um atrás do outro. Certo, se a gente pensar em pessoas, sim, é correto, é um atrás do outro. Mas, quando a gente estuda as probabilidades, a fila, ela não é só formada por pessoas. Ela pode ser formada por objetos, pode ser formada por cores, por números, por letras, certo? Bom, e o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender qual é a quantidade de filas diferentes que a gente pode montar com a mesma quantidade de objetos. Aí você fala assim, espera um pouco, fila diferente com a mesma quantidade de objetos? É isso mesmo. Porque, por exemplo, quando eu tenho um único objeto, eu simplesmente só posso ter uma fila, porque só tem aquele objeto, não tem mais nada. Certo? Então, se eu tenho um único elemento, eu tenho uma única possibilidade de fila, somente aquele elemento. Mas, quando eu tenho dois elementos, por exemplo, A e B, você concorda que eu posso fazer uma fila colocando primeiro o A e o B atrás, e depois inverter, colocar o B na frente e o A atrás? Pois é. Então, eu vou ter duas possibilidades de fila. Uma que vai ser A, B, e a outra que vai ser B, A. Aí, o mais importante é eu saber calcular a quantidade de filas diferentes. Então, eu vou começar a induzir o seu pensamento. Olha, quando eu tinha um elemento, uma fila, uma possibilidade de fila. Agora, com dois elementos, eu vou ter duas possibilidades. Eu vou ter duas vezes, eu vou ter o dobro da quantidade anterior. Duas possibilidades. Bom, mas será que eu sempre vou estar multiplicando pelo anterior? Então, vamos raciocinar com três elementos. Três elementos, A, B e C. Muito bem. Então, eu vou ter 6 possibilidades. Vamos ver se isso é verdade? A, B, C é uma posição. Se eu trocar o B com o C, eu vou ter outra posição, A, C, B. Mas, ao invés de começar com o A, vamos começar com o B? Então, B, A, C. Aí eu troco o A com o C. Então, B, C e A. Mas eu também posso começar a fila com o C. Então, eu vou ter C, A, B. E posso trocar o A com B. Então, vai ficar C, B, A. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Se eu seguir o mesmo raciocínio, quando eu tinha dois elementos, eu peguei esses dois e multipliquei pela quantidade anterior, que foi 2 vezes 1. Ótimo. Agora eu tenho 3 elementos. Então, eu vou pegar esse 3 e multiplicar pela quantidade anterior. Então, 3 vezes 2 vezes 1. De fato, dá 6, porque 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1, 6. E nós temos mesmo 6 possibilidades. E isso é uma verdade. Tá? Se eu continuar esse mesmo raciocínio, agora, com 4 elementos, é claro que vai ficar bastante difícil eu montar todas essas possibilidades. Por quê?
Eu vou pegar o 4 e multiplicar por 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou fazer 4 vezes 6. Eu vou ter 24 possibilidades de filas para formar com 4 elementos diferentes. Será que você entendeu? Ó, um elemento, somente uma possibilidade. 2 elementos, 2 vezes uma possibilidade. 3 elementos, 3 vezes 2 vezes 1. 4 elementos, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí você fala assim, professora, você não falou disso a aula passada? Ah, você está lembrando? Pois é. Então, vamos pensar nessas possibilidades da aula passada, porque é exatamente aquilo que eu falei, sim. Quer ver como é verdade? Ó, se eu tenho 4 elementos, A, B, C e D, e eu quero fazer conjuntos usando os próprios 4 elementos, mas sem repetir, lembra? A gente colocava lá os espaços e a gente colocava as possibilidades. Então, para a primeira posição, eu posso colocar qualquer uma das 4 possibilidades. Só que aí, por exemplo, imagina que eu comecei com o A. Como eu não posso repetir, então, vão sobrar 3 opções para a segunda posição? Isso mesmo. Então, por exemplo, coloquei o B. Eu não posso repetir, então vão sobrar só 2. Então, 2 na terceira posição. Por exemplo, coloquei o C. Eu não posso repetir, então vai sobrar só 1 para a última opção. E aí a gente aplica o princípio multiplicativo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. E aí, lembraram da aula passada? Lembraram? Que ótimo. Bom, nós vamos então continuar. Por favor, coloque o slide do exemplo na tela. Isso. Muito bem. Vou ler com vocês. Ana possui 5 conjuntos. Volta o exemplo. Ana possui 5 conjuntos de roupa que utiliza para trabalhar de segunda a sexta-feira. Ela quer organizar seu guarda-roupa de forma que no mesmo dia da semana, na próxima semana, ela não repita o mesmo conjunto. De quantas formas diferentes ela poderá organizar seus conjuntos? E quantas semanas Ana tem garantido que usará roupas diferentes no mesmo dia da semana? Pessoal, aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Imagina que esse conjunto da roupa da Ana seja o seu uniforme do trabalho. Então, ela tem 5 opções de uniforme. Então, ela tem uniforme para usar durante os 5 dias da semana, só que ela quer organizar esses 5 uniformes de tal forma que, no mesmo dia da semana, ela não repita o mesmo uniforme na próxima semana. Por exemplo, imagina que ela tenha o uniforme 1, que ela usou na segunda-feira, o uniforme 2 usou na terça, o uniforme 3 usou na quarta, o uniforme 4 usou na quinta e o uniforme 5 usou na sexta-feira. Na semana que vem, ela vai querer reorganizar de tal forma que não seja mais o uniforme 1 na segunda, mas pode ser o uniforme 2 na segunda. Aí o uniforme 1 vai para a terça. Entenderam? Então, eu tenho que fazer as combinações sem repetir. Muito bem, vamos então ver como que eu vou resolver isso daqui? Então, ela tem 5 conjuntos, correto? Então, eu vou começar a pensar exatamente como nós fizemos na aula passada. Vou colocar as 5 posições, que são os 5 dias da semana. Então, vamos lá, pensando. Para segunda-feira, ela vai ter as 5 opções. Então, eu vou ter 5 na segunda-feira. Mas não pode repetir, então eu tenho que tirar 1 do total. 5 tira 1, 4. Então, na terça-feira, 4 opções. Ótimo. Já usei 2. 5 tira 2, vão sobrar 3. Então, na quarta-feira, ela vai ter 3 opções. Ótimo, já usei 3 do 5. 5 tira 3, 2. Então, na quinta-feira, 2 opções. E, finalmente, na sexta-feira, só vai sobrar uma opção.
Muito bem. Então, aplicamos o princípio multiplicativo e vamos ver quanto é que dá. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, está garantido que durante 120 dias úteis de trabalho dela, ela não vai repetir no mesmo dia da semana o mesmo uniforme. Perfeito. Mas havia uma outra pergunta, lembra? A pergunta era: quantas semanas estará garantido que ela não vai repetir? A semana dela é de segunda a sexta, então são 5 dias úteis, correto? Então eu vou pegar o total de dias que deu e vou dividir por 5 dias úteis que ela trabalha. Bom, 1 é pouco, pego 12. 12 na tabuada dos 5, eu vou ter 5, 10, 15. Passou, então são 2. 2 vezes 5, 10. 12 tira 10, vai ficar 2, abaixo 0. 20 na tabuada dos 5. 5, 10, 15, 20. Vão ser 4 vezes. 4 vezes 5, 20. Resto, 0. Então, durante 24 semanas, ela vai ter garantido que ela não vai repetir o uniforme no mesmo dia da semana. Será que vocês entenderam? Então, o que nós estamos vendo hoje, que são as filas sem repetição, é o mesmo raciocínio que nós tivemos na aula passada daquela organização dos números. Lembra quantos números diferentes a gente pode formar sem repetir? Pois é, e é mesmo, é bastante parecido. Muito bem. Será que vocês entenderam de fato? Vamos então treinar um pouquinho? Vamos? Então vamos para a atividade 1, por favor? Ok, quer pôr a resolução para eles tirarem um print da tela? Aí, pessoal, quem quiser tirar um print da tela, tá bom? Da resolução do exemplo 1. Muito bem, então vamos para a atividade 1? A atividade 1 é lá do caderno do aluno. Quem já pegou, abre lá na página 10, você vai achar essa atividade. Ótimo. A atividade diz o seguinte: quantas filas diferentes poderão ser formadas com 5 pessoas apenas alternando as suas posições na fila? É claro que aqui, pessoal, nem precisa dizer que é sem repetição, né? Porque não dá para repetir a mesma pessoa, correto? Ai, mas esse tá fácil, hein, gente? Então, professora Roberta, quanto tempo os nossos alunos terão para essa atividade? Professora Inês, para essa atividade eles terão 2 minutos. Ai, tá bom. Então, o pessoal da segunda série do ensino médio, daqui 2 minutos, voltamos.
voltamos do chat. E aí eu quero saber se vocês conseguiram fazer essa conta. Quem vai me contar isso é a professora Roberta. E aí, professora? Olha, professora Inês, gostei muito de ver a participação, muitos alunos participando, falaram que deu 120, que era exatamente o resultado do exemplo. Não gostaram que era o mesmo resultado, viu? Bom, quem que falou 120? Algumas das pessoas. O Benito, o Alex, o Eric, o Bruno, o Tiago, o Carlos, o Matheus e o Vinícius. Nossa, só percebi que eu só anotei nome de menino. No próximo vou anotar só de menina, prometo. Quero mandar um abraço para os professores Petrim, André, Narci, Neide, Ronaldo e Amara, que estão acompanhando as nossas aulas e incentivando os nossos alunos. E aí, professora Inês, é 120? Muito bem, vamos então resolver? Bom, para quem está antenado, já viu que ia dar 120 mesmo, né, pessoal? Mas vamos resolver, porque a gente sabe que nós temos ainda alguns alunos que não estão entendendo. Então, eles merecem ter a explicação, sim, bem detalhada, né? Então, vamos lá, preste atenção aqui comigo. Quantas filas diferentes poderão ser formadas com 5 pessoas, apenas alternando as suas posições na fila? Então, eu vou pensar como a gente começou a pensar desde a aula passada. Vou colocar essas 5 posições. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. E vou começar a pensar agora nas possibilidades. Bom, se eu tenho 5 pessoas, você concorda comigo que qualquer uma das 5 pessoas pode ocupar a primeira posição nessa fila? Pois é, e é verdade. Então, eu vou ter 5 pessoas que podem ocupar essa primeira posição. Mas, uma já vai ter ocupado. Então, para a segunda posição, vão sobrar 4 pessoas. Então, eu vou ter 4 opções. Bom, já tem uma pessoa na primeira posição e uma pessoa na segunda. Então, vão sobrar 3 pessoas para ocupar a terceira posição. Usei mais uma pessoa. Quantas sobram? 2. Isso mesmo. E aí, se eu usei mais uma, vai sobrar só uma? Na última, isso mesmo. Aí, a gente usa o princípio multiplicativo. Vamos multiplicar esses valores para ver quanto dá. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, nós vamos conseguir montar 120 filas diferentes apenas alternando a posição dessas 5 pessoas. E agora, pessoal, ficou mais claro? Vocês entenderam? Muito bem. Então, vamos continuar? Então, por favor, o próximo slide na tela. Quem quer tirar um print da resolução, pessoal, tira o print. Ok? Muito bem. Então, vamos continuar? Próximo slide, por favor. Agora, eu vou falar para vocês o que é um anagrama. Aí você fala assim, anagrama? Que nome esquisito! É esquisito, mas o raciocínio que você vai ter para realizar as atividades encontrando anagramas é o mesmo que você já estava usando para as filas sem repetição. Então, acompanhe a leitura. Anagrama é a reorganização das letras de uma palavra para produzir outras palavras. É claro, não necessariamente todas com sentido, mas usando sim todas as letras originais da palavra. Todas as letras que você tinha na primeira palavra que foi dada. Bom, aí você fala assim, professor, não estou entendendo nada. Vamos num exemplo, pessoal? Vamos? Então, por favor, o próximo slide aí na tela. Exemplo 2. Encontre o total de anagramas da palavra bota. Pessoal, então vem comigo que eu vou te explicar. A palavra bota tem quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 letras. Ótimo. Então, eu vou começar a pensar do mesmo jeito, certo? 4 posições. Primeira, segunda, terceira, quarta posição. Na primeira posição, você concorda comigo que você tem 4 opções de letras? O B, o O, o T e o A, que podem estar lá na primeira posição?
Exatamente. Então, eu tenho 4 opções. Usei uma na primeira. Quantas sobraram para a segunda posição? 3. Então, 3 na segunda posição. Já usei 2, a primeira e a segunda posição. Agora, vão sobrar 2 opções de letras. Usei mais uma. Então, na última opção, apenas uma letra para colocar. Aí você fala, mas qual é a letra? Calma que eu vou te mostrar. Vamos terminar aqui o raciocínio primeiro. Muito bem. Coloquei as opções em cada uma das posições. Agora, eu vou usar o raciocínio do princípio multiplicativo. Então, eu vou multiplicar esses números. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, eu vou ter 24 anagramas que serão formados com a palavra bota. Muito bem. Aí você fala assim, professora, ainda não estou entendendo. Vamos montar esses anagramas? Eu vou te ensinar como faz isso. Com calma, ok? Muito bem. A própria palavra bota já é uma dos anagramas, correto? Então, eu já vou colocar aqui, ó. B-O-T-A. Muito bem. Mas você concorda comigo que ainda começando com B e com O, eu posso trocar o T com o A? Então, eu vou trocar. Então, vai ficar B-O-A-T, ok? Muito bem. Mas, ao invés de ter o O na segunda posição, eu posso ter o T? Posso, né? Então, vai ficar B-T-O-A. E posso trocar o O com o A aqui, mantendo o B e o T? Sim. Então, vai ficar B-T-A-O. E agora, no lugar do O e do T, eu posso colocar o A? Posso, né? Então, vai ficar B-A-O-T. E posso trocar o O com T? Posso também. Então, vai ficar B-A-T-O. Muito bem. Aqui, eu montei 6 anagramas. Todos eles começando com a letra B. Mas acontece que eu também posso ter anagramas que começam com a letra O. Concorda comigo? Muito bem. Então, eu vou começar uma outra fileira com a letra O. E vou usar o mesmo raciocínio. Vou trocando as letrinhas de posição e invertendo com o seu vizinho, ok? Então, vou inverter o T com o A. Muito bem. Mas eu vou trocar a segunda posição. Vou colocar na segunda posição a letra T, ok? E vou inverter as 2 últimas. Muito bem, é o raciocínio que nós estamos usando. Além do B e do T, na segunda posição, nós podemos colocar a letra A. Então, eu vou ter O, A, B, T. E vou inverter as 2 últimas. Então, O, A, T, B. Muito bem, consegui 12 anagramas. Ótimo. Mas além de começar com a letra B e com a letra O, adivinha com qual outra eu posso começar? Com a T. Muito bem. Você deve estar falando assim, ai, professora, não vai dar 24? Vai, vamos lá. Começando com T. T, B, O, A. E vou inverter o O com o A. Então, T, B, A, O. No lugar do B, vou colocar agora a letra O. Então, T, O, B, A. E vou inverter o A com o B. E agora, no lugar, na segunda posição, vou colocar o A. T, A, O, B. E vou inverter o B com o O. Muito bem. Agora, só falta começar as palavras com a letrinha A. Então, vamos lá, mão na massa. A, B, O, T. E vamos inverter as 2 últimas, como sempre, certo? Agora, na segunda posição, vou colocar a letra O. Ok, pessoal? E vou inverter as 2 últimas. Muito bem. E, por fim, vou colocar na segunda posição a letra T. E a última, vou inverter o O com o B.
Muito bem, pessoal. Então, aqui tem os seus 24 anagramas da palavra bota. Por favor, pessoal, coloca a resolução desse exemplo na tela para eles tirarem um print, porque com certeza essa resolução aí está muito mais bonitinha do que a que eu fiz aqui na lousa para vocês, certo, pessoal? E aí, tiraram um print da tela? Tudo certinho? Ótimo. Então, vamos lá para a atividade 2. A atividade 2 também está lá no caderno do aluno, na página 11. Então, abre lá se você já tiver o caderno. A atividade diz o seguinte: considere a palavra cabo. Se trocarmos a ordem entre as letras dessa palavra, formando agrupamentos de letras que podem ou não formar palavras conhecidas, estaremos formando anagramas. Veja alguns anagramas da palavra cabo. C-O-B-A, B-A-C-O, O-C-B-A, A-B-O-C, A-C-O-B. Muito bem. A pergunta é, preste atenção, hein? Começando por A. Então, quer dizer que na primeira letrinha, o A está fixo? Então, vai começar por A. Quantos anagramas diferentes poderemos formar? E mostre-os. Componha esses anagramas, ok, pessoal? Então, vamos lá? Vamos pensar? Professora Roberta, quanto tempo eles têm para pensar? Professora Inês, como eles vão ter que pensar um pouquinho? 3 minutos. Ótimo. Então, daqui 3 minutos, retornamos. Voltamos do chat. E aí, pessoal, vocês entenderam? Vocês conseguiram fazer? Professora Roberta, conta para mim.
Conto. Olha, professora Inês, eles falaram que deu 6 e eles colocaram todos os anagramas, mas eu não vou falar eles não, tá bom? E como prometido, eu vou falar só nome de menina. Eu peguei só nome de meninas nessas respostas, já que na outra foi sem querer, eu anotei os dos meninos. Então, a Cauane, a Mariana, a Elizabeth, a Maria Eduarda, a Débora, a Evelyn, a Samira, a Kathleen e a Ingrid responderam 6. Quero mandar um abraço para os professores que estão acompanhando a gente lá. O Márcio, a Lucilene, o Antônio, a Roseli, a Tuca, a Márcia e o Manuel. Obrigada, pessoal, pela participação. Alunos, continuem participando. E aí, professora Inês, são 6? Vamos lá, pessoal, vamos pensar? Qual que era a palavra mesmo? A palavra era cabo. Muito bem. A palavra cabo, nós temos 4 letras. Ótimo. Então, se eu pensar em anagramas, eu vou pegar e colocar os 4 tracinhos da palavra cabo. Opa, mas espera um pouco. A letra A não estava fixa na primeira posição, pessoal? É o que estava escrito no enunciado do problema, não é mesmo? Então, a letra A, eu vou deixar ela fixa na primeira posição. E não pode repetir. Se não pode repetir, quer dizer que eu já usei o A. Ok? Quantas letras, então, sobraram para eu colocar aqui na segunda opção? O C, o B e o O sobraram 3 letras. Então, aqui eu vou ter o 3. Muito bem. Usei mais uma, não importa qual. Quantas vão sobrar para a terceira posição? 2. Ótimo. E se então eu já usei mais uma, vai sobrar apenas uma letra. Então, princípio multiplicativo, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6 anagramas. Muito bem. Além da quantidade, agora eu vou montar esses 6 anagramas que se iniciam pela letra A, ok? Então, ó, preste atenção. O A está na primeira posição, então vai sobrar o C, o B e o O. Vamos seguir aquele mesmo raciocínio. Vamos inverter as 2 últimas letrinhas? Então, vai ficar A, C, O, B. Muito bem. No lugar do C, que é a segunda posição, podemos colocar a letra B? Podemos, né? Então, nós vamos ficar com A, B, C, O. E podemos inverter as 2 últimas letrinhas? Então, vai ficar A, B, O, C. E, por fim, na segunda posição, só falta colocar a letra O. Então, A, O, C, B. E inverter as 2 últimas letrinhas. A, O, B, C. Então, pronto. Eis os 6 anagramas da palavra cabo com a primeira letra fixa, o A fixo, ok? Por favor, tire um print aí da tela para você ter no seu caderno direitinho, ok? Muito bem. Vamos fazer mais uma atividade, pessoal? Vamos? Vamos treinar mais um pouquinho? Então, por favor, atividade 3 na tela. Gente, aqui é o mesmo enunciado. Está lá na página 11 do caderno do aluno. A palavra é a palavra cabo. A pergunta agora é, no total, quantos anagramas existem? Agora, não tem letra fixa em lugar nenhum. Mas lembra, não pode repetir. Ok? Professora Roberta, quanto tempo para os nossos alunos? Professora Inês, eles têm 3 minutos. Você vai pedir para eles tentarem montar esses anagramas? Ou rascunhar, pelo menos? Ou não? Eu gostaria muito que você tentasse montar o total de anagramas da palavra cabo. Será que você consegue? Consegue ou não? Vamos lá, pessoal. Daqui 3 minutos eu vou saber.
voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram falar a quantidade de anagramas? E vocês escreveram lá? Professora Roberta, me conta. Olha, professora Inês, eles falaram que são 24 anagramas. Algumas pessoas se arriscaram a começar a escrever esses anagramas. Não todos, mas teve gente que escreveu bastante, viu? Bom, algumas pessoas que colocaram lá a resposta no chat. A Jaqueline, Aline, Rian, Jair, Sofia, Lucas, Graziele, Ashley e Luiz, entre outros, tá? Colocaram lá 24. E quero mandar um abraço especial para alguns professores. Professor Hélio, Ana Paula, Andréia, Renata, Evelise, Carolina e Marisa. Obrigada, pessoal. E aí, professora Inês, são exatamente aí que eles falaram? 24 ou não? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, tudo de novo. Vou colocar a palavra cabo. A palavra cabo tem 4 letras. Então, vou começar a pensar em 4 espaços. Neste momento, não tem letra fixa. Então, vamos lembrar do raciocínio. Eu tenho 4 letras. Se nenhuma letra é repetida, se não tem letra fixa, na primeira posição eu vou ter 4 opções. Então, 4. Já usei uma, não pode repetir, vão sobrar 3. Usei 2, não pode repetir, sobram 2. Usei 3 delas, vai sobrar só uma. Princípio multiplicativo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24 anagramas. Muito bem. Vamos começar a montá-los? Usando aquele raciocínio que eu te ensinei. Vamos começar com a palavra cabo. Vamos inverter as 2 últimas letrinhas? OB. Ótimo. Vamos trocar a segunda posição? Vamos colocar o B na segunda posição? E agora, vamos inverter as 2 últimas letrinhas? E agora, vamos colocar o O na segunda opção? E vamos inverter as 2 últimas? Bom, já montei 6 para vocês. Então, eu vou pedir para eles colocarem a resolução da atividade na tela, porque lá tem todas as outras, os outros anagramas, tem os 24 anagramas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula e, se tiverem mais dúvidas, revejam ela lá no YouTube, tá bom? Professora Roberta? Sim, professora Inês. Ó, vamos seguinte, pessoal, vai aparecer aí para vocês um QR Code ou um link. Entrem lá, avaliem a nossa aula, fala se você gostou. Professor, aluno, pai, tá bom? Avalie e diga o que vocês acharam. Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.